Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula do nosso processamento de imagem. Hoje a gente vai trabalhar então com a processador automático e depois a câmara escura. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente faz a aquisição da imagem usando o teleintensificador ou mesmo o filme direto capturando a radiação X, a gente tem formado no filme o que a gente chama de imagem latente, certo? Então é uma imagem que está lá, um rascunho, mas que a gente tem que tornar visível, e para isso a gente faz o processamento do filme, certo? Que é uma questão química, um conjunto de etapas, certo? Que você vai alterando um pouco os átomos que estão ali, bromo, iodo, a própria prata, até que você consiga formar a imagem, tá? Como eu falei numa outra aula, é como se fosse unir os pontos, certo? Você tem a imagem ali, os pontinhos pequenos, e você vai então ampliar essa imagem, vai ligar os pontos, né? Vai pintar dentro dos quadradinhos, como a gente faz, certo? E também é importante deixar em condições essa imagem ou filme ou esse substrato que você pega na mão, de forma que você não perca mais a imagem radiográfica, certo? Por quê? Porque, por exemplo, o filme é sensível à luz, então não adianta você ter todo o cuidado de adquirir essa imagem, depois fazer um processamento e esse processamento de alguma maneira não ser completo, que na medida que você tira o filme da câmara escura, ou seja, que você joga a luz nele, ele vela, ele volta a se sensibilizar com essa luz. Então tem toda uma questão também de torná-lo seguro para o manuseio, certo? A gente viu então os processos químicos, ou seja, a química dessa transformação. Aí passamos pelo processo manual e aí hoje a gente vai ver aqui rapidamente o que é o processo automático. Lembrando que quando a gente vai trabalhar com um equipamento, com a processadora automática, ela tenta sempre, num primeiro momento, repetir as ações humanas, certo? Então, se eu tinha a necessidade de 4 etapas, que é a revelação, onde eu realmente vou aumentar aquela minha imagem, vou fazer aparecer a imagem latente, certo? A questão da fixação, que eu vou então interromper a revelação e também vou garantir que o sistema, digamos assim, feche a aquisição de luz, tá? Isso daí também tem que estar previsto no automático. Só que aqui, por uma questão de, enfim, de velocidade, alteração dos químicos, etc., esse banho interruptor, que é às vezes comum e muito usado no processamento manual, ele passa a não existir mais na processadora, tá? Aí eu passo a ter apenas, depois da fixação, lavagem e secagem. Então aquela hábito, enfim, aquela técnica antiga de passa água antes, passa água depois, passa água aqui, passa água ali, etc, etc, tá? Isso na processadora automática não existe, tá? Então é revelação, fixação, aí você simplesmente lava para tirar o lixo, né? E aí seca, certo? E como você tem 4 etapas, a processadora tem 4 compartimentos, 4 tanques, digamos assim, né? A secagem não é tanque, mas assim 4 partes distintas que a gente consegue enxergar. Bom, aqui a gente tem uma impressora antiga, né? Ou na verdade a primeira processadora segundo o Buchong, tá? Que apresenta essa imagem. Então vejam que aqui a ideia era o seguinte: a princípio, pelo que dá para notar, o filme ficaria
preso aqui, eu acho que são tipo faixas de pano, de algodão, e pelo que eu consigo entender, essa máquina deposita o filme no tanque, eu acredito que ele levanta, depois ele anda, desce de novo, sobe, desce de novo. Eu acho que é isso, né? Porque tem essas correias aqui e não sei, eu tenho a impressão, depois tem aqui embaixo, então acho que começa aqui, sobe. Eu acho que é isso. Ou seja, tá substituindo a mão humana, né? Que coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. Então veja a primeira ideia. E no fundo, o desenvolvimento tecnológico normalmente é assim. Você, no primeiro momento, você copia as ações humanas, os movimentos humanos, certo? Depois é que você começa a ver que tem outras possibilidades, certo? Então a gente vai ver que essa coisa de jogar o filme, tirar, leva para outro tanque, deposita, tira, leva para outro tanque e assim por diante, que é o que a gente faz com a mão, na processadora automática muda um pouco, certo? Quer dizer, a primeira, como a gente vê aqui, a ideia era repetir, mas depois logo se evoluiu. Tá? Até a questão de mudanças de químico. Talvez naquela imagem ali tivesse até o tanque de banho interruptor, que hoje não existe mais. Bom, então, qual é a vantagem da processadora? É que ela realiza todas as etapas que você fazia à mão, certo? Inclusive até questão de colgadura, bota na colgadura, tira, corta as pontinhas que a gente viu, etc. Tudo isso é feito automaticamente, de uma vez só e até muito rapidamente. Tá? Então, qual é o cuidado que o tecnólogo tem que ter? Simplesmente não arranhar o filme, não deixar marcas de dedo, certo? Não apertar, porque é uma gelatina, lembre, não parece, porque a gente sente mais o filme que é duro, mas ela é sensível à pressão. Outra coisa interessante é que, em geral, assim, as máquinas de botar aí médio, grande porte, que a gente vê na maioria das clínicas, hospitais por aí, eles levam apenas 90 segundos para processar um filme. Se vocês lembrarem das tabelas indicadas pelos fabricantes de químicos, eles chegam a falar 3, 4 minutos no revelador, depois mais uns 2 minutos no fixador, ou mais 10, 20 segundos no banho interruptor. Depois lavagem, 2, 3 minutos, aí pode até deixar mais tempo, 5, 10 minutos. Depois bota para secar, que pode ser inclusive pendurada, simplesmente deixado escorrer. Então vejo que tudo isso leva tempo, pode levar 10 minutos para você processar, que é o que a gente chama de tempo de seco a seco, ou seja, entra o filme seco, obviamente, você tirou do chassi, e sai ele seco, pronto para você conferir no negatoscópio e depois passar para frente para o médico. Então esse tempo de seco a seco, muitas máquinas operam na faixa de 90 segundos ou 1,5 minuto. Algumas são mais lentas, tem que ver o tamanho do tanque, enfim, pode demorar um pouco mais. Na mamografia, essas máquinas de 90 segundos, quando você usa o filme de mamografia, isso vai geralmente para 2 minutos, 2,5 minutos, tá? De novo, tem a ver com temperatura do revelador, o tempo que fica dentro do tanque, a gente já vai ver isso, né? Então pode demorar mais, pode ter uma processadora pequena e tal, que ela é mais lenta para dar mais tempo do químico agir, porque tem menos químico, o tanque é menor, enfim. Tá? Mas só para ter uma ideia que de 10, 15 minutos do processo manual, você baixa para 90 segundos, que é o tempo mais ou menos normal aí da maioria das processadoras, certo? Então aqui já é uma outra processadora, certo? Já com rolos, que a gente já vai ver, então não é aquela de subir e descer, né? Já é com rolos, mas veja também o tamanho dela, né? Comparado até com uma pessoa aqui.
Hoje elas não passam, sei lá, desse tamanho aqui, certo? Mas olhem só o tamanho. Mas, de novo, é uma questão também de químico, né? Se melhorou o químico, se melhorou o filme para deixar mais rápido. Aqui a gente tem a processadora antiga, então vejam vários botões aqui, certo? Que era para justamente regular a velocidade da impressora. Quando você quer mudar, por exemplo, do convencional 90 segundos para um filme de mamo, filme mamográfico de 2 minutos e meio ou 3, então você poderia mudar. Temperatura também, tá? E outras coisas que a gente vai ver, tá? Outras questões aí. Hoje até tá tudo mais automatizado, tá? É mais fácil hoje, né? Componentes eletrônicos que cuidam e dão um cérebro, dão uma inteligência para as máquinas. Mas antigamente você tinha todos esses botões. Dá para ver um pouco aqui da sujeira da câmera, né? Certo? A foto também não é muito boa, com muita qualidade, mas foi a gente que bateu no tempo que a recém estava começando as máquinas fotográficas. Acho que não foi nem com o celular, acho que o celular não tinha nem máquina fotográfica, câmera acoplada, era câmera digital mesmo, de baixa qualidade. Mas enfim, só para ver, né, a questão de... Aí, claro, isso aqui possivelmente foi adaptado, não era um local para câmera escura, para botar o processador, enfim, vai engebrando, vai puxando o cano para cá e para lá. Hoje já tem essas mais modernas, né, da antiga Kodak, né, porque Kodak hoje é Carry Stream, certo? Então aqui cai o filme, ele entra aqui, passa pelos tanques, tudo aqui, até que ele sai morno, né, quentinho por causa da secagem, e cai aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, ele deve entrar, acho que pelo outro lado lá, e sair aqui, possivelmente, tá? Então só para ver o desenhos, né, mais é design. Bom, qual é o princípio de funcionamento então? A maioria tem essa bandeja de alimentação, onde você coloca o filme e alinha, é uma bandeja grande que é para garantir que você alinhe para o filme não entrar atravessado, porque se ele atravessar você perde, ele vai trancar nos rolos, então tem que entrar bem alinhado, então você bate, tem essa paredezinha aqui, nesse detalhe que é para você bater o filme e fazer com que o filme fique parelho, e você empurra para dentro. E aí também, de novo, quando você empurrar, cuidado para não botar os dedos e deixar os dedos ali, né? Marcar os dedos no filme. Como também fazer uma pressão muito forte e arrastar o filme nessa bandeja de plástico. Essa bandeja, ela tem, vocês vão ver, ela tem uma espécie de um sulco, justamente, em vez de ela ser lisa e você arranhar todo o filme, ela tem uns sulcos, então o filme encosta só na parte de cima dos sulcos, né? Mas só que aí também, de novo, você pode arranhar. É tudo arredondadinho, tudo bonitinho, mas tem que cuidar porque uma pressão demais pode fazer uma marca. Aí automaticamente tem uma chavezinha aqui que quando você bate, ela liga os motores não ficam sempre ligados, tá? Para economizar energia, etc., ou acidente. Aí ele começa a puxar, aí o que acontece? Ela passa num amassa e desamassa aqui, isso tudo cheio de químico, de revelador, dá a volta, aí aqui ela é meio espremida para o revelador não contaminar muito o fixador, aí tem uma guia metálica que empurra a ponta do filme para baixo, depois os rolos puxam, depois aqui também empurra, ajuda a manter o filme aqui dentro dos rolos, sobe, ele é espremido aqui para sair mesmo o fixador, vai para lavagem e vem para secagem, certo? E aí sai, ou sai aqui embaixo, ou sai aqui em cima, tá? Certo? Isso aí depende do tamanho da máquina e do fabricante. Essa altura, essa quantidade de rolos, etc., é o tempo que é necessário para o revelador ou fixador fazer a transformação química, certo? Então pode
pode ter mais rolos, menos rolos, mais fundo, menos fundo, uma caixa aqui maior para ter mais líquidos e assim por diante, certo? Vamos dar uma olhada no vídeo que vai fazer uma animação disso daí, ok? Então, o filme é inserido aqui na bandeja, tá? Nem dá para ver muito bem ele. Aí vai começar a aparecer uma mão para mostrar que a imagem latente foi revelada, né? No sentido de apareceu, se tornou imagem visível. Tá? Então, veja o tamanho do tanque aqui com o líquido, certo? Aí ela vai subir, vai passar, não tem os rolos aqui, mas é uma animação, e vai para fixação, certo? Então, esses dois aqui, entre eles não tem o banho interruptor, alguma coisa assim, ok? Certo? Outra coisa também é que você tem automaticamente uma gelatina, ela é uma espécie de uma esponja, ela puxa uma quantidade de químico, tanto enquanto revelador e quanto fixador. Então, o que a gente tem? A gente tem esses dois tanques embaixo aqui, ó, que fazem o quê? Eles repõem a quantidade de líquido gasto, certo? A gente vai ver também em mais detalhe, mas só para adiantar, então, o que acontece? Depois de um tempo, não é toda hora, tá? Normalmente é depois de alguns metros quadrados de filme. Então, depois que eu passar 4, 5 filmes grandes, 7 pequenos, ele repõe um pouco de líquido. Para quê? Para manter sempre a altura. Porque mantendo a altura, tu mantém a quantidade e o tempo que o filme fica sendo exposto ao químico, tá? Porque se você tiver menos químico, ele vai passar por rolo seco até chegar a um rolo que está imerso, certo? Então você tem esses dois tanques que aqui estão, digamos, dentro da própria processadora, mas no geral eles estão do lado de fora, como a gente viu na hora de preparar o químico, tá? Eles não ficam dentro não, já é tudo de fora, tá? Então ele vai passar, vai revelar, vai vir aqui para o fixador e depois ele vai então passar para a água e para a parte de secadora. Então tá aqui os tanques, os 3 tanques, né? Revelador, fixador e aqui a lavagem, a água, certo? Bom, um detalhe, a Macrotec usa as cores erradas. Parece que ela já trocou, tá? Os novos produtos aí dos últimos 10 anos. Mas essa aqui nós compramos há uns 15 anos, ou um pouco mais, lá para o laboratório de radiologia. E veio marcado aqui azul como revelador e F de fixador. A mesma coisa as mangueiras aqui, tá? Então a gente continua, a gente põe a imagem errada, que é para justamente chamar a atenção. Principalmente aqui em termos de Brasil, Santa Catarina, pode ser que você encontre uma Macrotec que esteja marcado azul e vermelho. Como tem essas marcas aqui, vocês, professor, eu vou trocar as cores aqui em cima. Daí você tem que trocar aqui em cima, aqui embaixo, porque senão o pessoal da manutenção está acostumado que é azul com azul, vermelho com vermelho, enfim. Aí você troca a parte, não troca, pode dar problema, certo? Inclusive essas peças aqui são o que fazem o reforço, tá? Depois aqui a parte de secador, certo? Então esses tanques aqui são pequenos, certo? Em comparação ao tanque de 20 litros ou 40 litros que você faz, que é externo, certo? O tanque que ela tem é só esse tanque de uso, não tem tanque de reserva, certo? E aqui você vê dá 4, talvez 5 litros, etc. Certo? Isso aqui é tanque, isso aqui é para sair caso extravase, entre muito líquido aqui sem querer, por algum erro. Então isso é o ladrão, né? Daí a água, o líquido aqui, o químico entra e vai embora para o esgoto, aqui é a mesma coisa. E esse é da água. O da água é mais baixo, porque o da água obrigatoriamente ela está sempre saindo, tá? Ela abre a entrada de água, entra a água, vai extravasar, vai
transbordar e a água sai por aqui para já levar impureza. Essa água também está sempre trocando, tá? E ele mesmo controla. Tem filme, ele abre a válvula, deixa a água entrar. Parou de processar, ele fecha a válvula, claro, para não desperdiçar água, tá? Então tudo isso é automático, essas vantagens da processadora, certo? Então, como eu falei, os tanques são pequenos, até para a processadora ser menor, ocupar menos espaço, sair mais barata, tudo isso. E é o tamanho suficiente para que ocorra o processamento. Só isso, tá? E aí do lado ficam tanques de 20, 36, 38, 40. Tem casos aí de grandes hospitais que chega a ter 90 litros. De repente tu gasta 90 litros em 2, 3 dias, né? Para tu não ter que estar todo dia fazendo químico novo e lavando os tanques, aquela coisa. Então deixa de 90, pelo menos vai durar ou uma semana, certo? É difícil, esses 90 é difícil, mas a maioria na faixa é de 36, 38, 40 litros. A água é direto, a água da lavagem é direto do encanamento, tá? Fluxo contínuo, como eu disse, ele tem um abre e fecha lá que ele controla, de preferência filtrada, certo? Embora lá no final já está revelado, já está fixado, mas pode ser que um grãozinho de areia grude na gelatina ali, enfim. Então, sempre é recomendado usar água filtrada, tá? Botar um filtro lá que você tem para vender, filtro de água normal, assim, né? Só para grande volume, certo? Inclusive a preparação do químico, se preparar com água filtrada, certo? Então aqui estão os tanques, já um pouquinho visto de cima, com os REC, a gente chama isso aqui de REC, tá? Então vocês vejam os rolos. Aqui de novo o erro, né? Azul e vermelho, que está errado. Aqui é a parte de uma serpentina para aquecer o revelador. O revelador tem que ser aquecido, como a gente comentou, certo? Tudo isso aqui é de inox, para, enfim, não enferrujar, aquela coisa toda. E a vantagem também é que quando você aquece o revelador aqui, na temperatura ideal, por ser inox, esse calor se transfere para o fixador. Cai 2, 3, 4 graus, não tem problema, mas também mantém um calorzinho bom aqui, certo? Olhem também os recs aqui, os rolos de papelão especial. Por quê? Para justamente absorver um pouquinho da água, que depois ele vai secar, enfim, tá? Não é assim também, absorve, joga fora o rolo e pega outro. Não, esse rolo pode durar um ano. Se você lavar, cuidar bem dele, dura um ano, certo? E os outros aqui é uma espécie, esse cinza é uma espécie de borracha, tá? Mas que é dura o suficiente para puxar o filme, para não patinar, mas também macio o suficiente para não tirar a gelatina. Aqui é uma outra máquina com as cores certas, vermelho, azul e geralmente branco para água, tá? De novo, dá para ver outros tipos de rolo aqui, de novo de papelão ou de um outro material, certo? Tá? Aqui os químicos estão preparados, certo? 36. Olha aqui a sujeira aqui em volta, que respinga químico, o filtro de água. Aqui o pessoal faz do fixador para recolher a prata. Na verdade ele recolhe o líquido com um pouco de prata, depois tem técnicas para separar a prata do líquido, tá? Não é tão economicamente viável, tá? Meio complicado. Se você tiver que pagar por esse líquido, não vale a pena. Mas como o pessoal, tipo, pega de graça esse resíduo aqui, daí um pouquinho de esforço você consegue tirar um pouquinho de prata. Mas ninguém vai ficar rico não, tá? Não é que nem mineral ouro não, tá? Certo? Aí químicos talvez aqui para misturar, né? Parte A, parte B, tá pela metade, talvez tenha, em vez de fez 40 litros, fez 20, alguma coisa assim, ok? Muito bem. Aqui existem misturadores automáticos, tá? Esse era o modelo 1, o primeiro modelo da Kodak, e aqui o modelo 2. Como é que funciona? O que ele tem de automático? Não tem muita coisa não, tá? Mas é inteligente. Então, primeiro, aí, claro, só entra
frasco da Kodak. Por isso que um é redondo, é quadrado, outro é maior, que é para encaixar. Então eles têm. Então, como é que funciona? Você tem ali um buraco quadrado ou redondo bem direitinho para entrar o frasco, certo? E nesse buraco você tem um ou dois pinos ali, tipo pregos, pontas de prego. Para quê? Que é para você não se sujar. Então você pega o frasco lacrado com aquele selinho, né? Aquele lacrezinho comum que a gente está acostumado. Quando você vira e você encaixa, o prego fura e cai o líquido. Aí cai o A, o B e o C, por exemplo, no caso aqui do fixador, certo? Tá? Aí atrás, ou melhor, o A é o maior, depois o B e C na frente. A mesma coisa atrás. E aí o que acontece? Cai os três líquidos, né, pela gravidade, certo? Aqui é o fixador, também só tem dois, o A e o B, mas veja, ele se encaixa direitinho, tanto que você não vê aqui aquele pescocinho que tem os frascos, né? E aí, depois que caiu todo o líquido, né? O que ele faz? Ele tem uma boia lá, alguma coisa, e ele começa a jogar água até completar ali os 20 litros, os 30 litros, os 40 litros, o que for. Certo? Então, esse é o automático dele. Ao mesmo tempo, ele tem um controle, quando acabar ou tiver presto de acabar, ele vai acender uma luz, vai bipar, vai te avisar que está acabando, que isso é importante, né, para você não botar a funcionar e acabar o químico. Quando que vai acabar o químico? No tanque interno tem, mas ele vai gastando e não vai entrando novo, aí vai diminuindo o líquido, não vai entrando novo, claro, vai sair processado, só que daqui a pouco você vai começar a notar que está saindo processado muito escuro, muito claro, alguma coisa, porque não está ficando o tempo certo, porque o líquido está baixo, dentro do tanque da processadora, tá? Então ele tem esses controlezinhos. Me parece que ele tem até uma espécie de uma bomba, alguma coisa para dar uma agitação ali no químico, não tenho certeza. Ou quando a água entra meio ali misturando e tal, para dar aquela homogeneidade, tá? Então nós tínhamos esse modelo 1 aqui à esquerda, um pouquinho mais antigo, inclusive ele avisando, ó, a direita é fixador, a esquerda vermelho aqui é o revelador, aí você tira a tampa. Aqui já está todo ele azul, né? Todo ele vermelho, enfim, para você não errar, ok? Então tinham, poucos compravam, né? Porque era muito caro, e então preferia ir no manual mesmo lá, fazer e misturar com a pá. E depois isso aqui você tem que limpar também, tá? Por cada 3, 4 ciclos, deve tirar, acho que essa tampa inteira aqui, ou essa aqui, tira tudo, vai lá, esfregão, braço, né? E vai esfregando com a esponja, lavando todas as paredes e tudo. Então, é automático, mas também não ajuda muito. Para pagar não sei qual era o dinheiro e assim por diante. Bom, a circulação dos químicos. Então, tem várias bombas dentro da processadora. Tem uma bomba que pode ter um sistema de aquecimento ou aquela serpentina que eu mostrei, que faz o quê? Faz com que o líquido entre por um lado e saia para o outro. Para quê? Para não acumular gelatina aqui ou químico mesmo aqui embaixo e o filme está passando em filme e não recebe químico novo, coisa do tipo. Tá? Então fazer a circulação. Pode vir por baixo aí por baixo, pode... Desculpa. Pode entrar por cima e sair por baixo. Aí também tem uns truquezinhos aqui de circulação, tá? Mas geralmente é de um lado para o outro. Já o químico, esse fluxo a princípio não precisa ser aquecido, certo? Esse fluxo aqui então pode ser direto, e aí por transferência de calor mesmo da parede do tanque de revelador passa para o químico, certo? Importante ter exaustor, porque senão vai ter cheiro, aquela coisa toda que a gente falou, né? Aqui em cima dos tanques. Aqui isso aqui é uma mangueirinha, que aqui você tem um nível, né? Você vê se o químico está acabando ou não. Certo? Aqui os filtros de água, são duas processadoras, uma à direita e uma à esquerda, por isso 2 filtros.
certo? A válvula para fechar e trocar o filtro, etc, etc. Então, a água vem, passa por um filtro, vem do registro, a rede predial, passa por uma válvula, como eu disse. Quando tiver filme circulando, a válvula abre, a água entra, e quando não tem filme, a válvula fecha para não gastar água. E aí ele está sempre transbordando. A ideia é essa mesmo, joga água e a água enche e, né, não vai transbordar, tem o dreno e joga fora. Então está sempre levando a sujeira, etc. Tá? Secagem é uma ventilação forçada, com ar quente dentro do sistema. Uma temperatura, no geral, você pode regular, que aí também a mamografia não pode ser muito quente, ou outro pode ser mais, enfim, tem algumas coisas. Numa faixa de 60 graus, certo? Que esquenta o filme ali, que seca. Não pode ser muito quente, porque senão a gelatina vai derreter, né? Certo? E, se possível, evitar também um filtro onde ele puxa esse ar, para que esse ar não jogue ar sujo com poeira que possa colar no filme, né? Você vai ter água com o pó, pode ser que grude, mesmo que depois você secando, certo? Então aqui a gente tem o motor, que faz todas essas engrenagenzinhas aqui, vocês estão vendo, que vão desde aqui da secadora até lá a revelação, certo? De novo, aqui o rolo de papelão para ajudar a secar, e aqui tem um ventilador com uma resistência, acho que a resistência é aqui, que ele puxa o ar e passa o ar forçado pela resistência e espalha por aqui tudo esse vento quente aqui. É um secador de cabelo, né? De um desenho diferente, mas é isso aí, tá? O reforço, então a água circula continuamente pela processadora, então está sempre nova. Revelador e fixador são absorvidos, né? A gelatina chupa, né, um pouco de químico, tem os cálculos lá, tantos ml por metro quadrado de filme, então ele sabe mais ou menos quanto é que é. Isso diminui a quantidade de químico e também pode deixar, digamos, o químico velho, né? Porque uma parte do químico vai, outra parte fica com sujeira. Então você tem esse reforço, tá? Então tem esse sistema chamado de reforço. Então normalmente a cada metragem de filme, então a cada 1 metro, 2 metros, 3 metros de filme, o sistema liga esse sistema de reforço, tá? Ou abre a válvula, ou abre bomba, aí depende do como for, mas ele joga por 5 segundos, 10 segundos, às vezes é muito rápido, ele joga, borrifa, digamos assim, uma quantidade de químico. 50 ml, alguma coisa assim, 100 ml, para sempre manter o nível. Ok? Então tá aqui que eu falei o sistema de reforço, os dois, é simplesmente uma válvula que abre e fecha, e aqui estão as bombas, tá? Então são as bombas que fazem, aqui no vermelho, a circulação, aquela bomba de circulação. A bomba de reforço é essa bomba aqui com caninho transparente. E essa aqui é a válvula da água, tá? Tanto que não tem cor nenhuma. A água que entra e fecha, certo? Aqui não tem o cano continuando, mas isso aqui é que abre e fecha quando o filme está passando para, como eu disse, transbordar o tanque de água ali, certo? Então a bomba de reforço que eu estou falando aqui de novo, ele joga, se ele jogar a mais do que precisa, gastou 40 ml, ele jogou 50, vai transbordar sem problema nenhum e puxa do tanque externo. Aqui são as drenagens, certo? Então sai aqui de novo Revelador, fixador e aqui a água, certo? Aqui é aquela resistência que tem lá dentro do revelador. Aqui é a bomba, certo? Aqui é o sistema de bomba e esse aqui é o sistema de reforço, tá? Que eu acho que era para estar ligado nos tanques de fora, tá? Os tanques externos, mas eu acho que para tirar a tampa, que tem uma tampa aqui, né, que esconde. Bom, e aí aqui você tem os 3 esgotos, digamos, as 3 saídas, certo? A água sempre circulando, o fixador esse aqui que você pode tentar recuperar a prata, certo? Que é o fixador que tira a prata que não foi usada, ok?
ok? Dicas. Durante a noite, fora de uso, a tampa superior deve ser retirada para evaporação dos químicos, que a gente já falou, tanto da processadora como eventualmente dos tanques de reserva, né? Os tanques externos, tá? Os externos não são tão críticos, mas o da processadora sim, porque cria os cristais caem e o rolo amassa o cristal no filme, e aí prende o cristal, tá? Devem ser isolados do chão por causa do frio, senão você cria cristal, tá? Processador e os tanques externos. O rolo deve ser lavado periodicamente, você tem que fazer lavagem, tem que lavar a processadora, por isso que o pessoal adora o sistema digital. Não tem químico, não tem que preparar, não tem sujeira, não tem lavação, é ótimo a questão do sistema digital. E tem que lavar não só os rolos, como toda a processadora e, se possível, passar água limpa nas bombas, tá? Fazer passar água limpa. Aqui está uma outra processadora, né? Como eu estou vendo esse lado é o lado que a gente chama de câmara clara, e o lado de lá da parede é a parte escura, onde eu vou botar o filme, e ele vai cair aqui, certo? Ele cai aqui. Aqui tem uma outra pequenininha, tá? Que é toda ela na câmara escura. Então você coloca, talvez, acho que aqui por cima, não, acho que joga aqui embaixo, talvez ela saia aqui por cima e caia. E aqui são os tanques já de reforço, digamos, tá? Então deve ter algum sistema aí. Então é uma processadora bem pequena para pouco uso. Então você vai revelar 2, 3 filmes por dia, 5 filmes, alguma coisa assim, certo? Então tem esses tanques. Então tem vários tipos de processadores. Limpeza. Obrigação do técnico, do tecnólogo em limpar a processadora, incluindo os rolos. Claro que tem alguns que pagam manutenção, serviço de manutenção, o cara vai uma vez por mês lá, desmonta tudo, lava tudo e se tiver fazer algum ajuste, né? Mas é o custo, enfim. Certo? Usar esponja macia, a velha esponja amarela e verde, do lado amarelo, nos rolos, do lado verde, se quiser, no inox, não tem problema nenhum, certo? Para retirar a gelatina. Durante a limpeza, deve verificar se os rolos estão girando. Então, o que que você faz? Já vou mostrar os rolos ali e digo. Sempre água limpa, pode ser aquela água filtrada que você tem lá, né? Você pode ter uma mangueira ali, uma saída com uma mangueira, com uma duchinha para fazer essa lavação, né? A gente tinha ali no laboratório. E pode deixar secar naturalmente. Se você lava de noite para usar de manhã, deixa secando ao tempo. Ou então jogar um jato de ar, alguma coisa para secar mais rápido, para montar tudo de novo. Então tá aqui os rolos. O que que a gente faz? A gente pega principalmente essa engrenagem maior, essa é que dá sincronia, tá? Todos os racks e lá a secadora tem uma engrenagem que dá sincronia para todo mundo girar junto ao mesmo tempo, certo? As outras engrenagens aí varia. Se tem mais, tem menos, né? Isso aqui é esse lado, vista desse lado, esse aqui. E esse aqui é a vista do outro lado aqui, certo? Então o que que você tem que fazer quando você está lavando? Você tem que pegar, certo? Pegar principalmente esse rolo preto maior aí sem engrenagem e girar com a mão. Vai ser um pouquinho duro, normal, mas aí você vê, se tiver mais do que o duro, mais do que o normal, é porque algum rolo está com problema. Ou se tiver muito mole também, é porque também ele não está fazendo a pressão e pode não arrastar o filme. O filme pode trancar porque o rolo não tranca e puxa, tá? Então é importante ver. Outra coisa, tem essas molas aqui que dão a pressão certa entre um rolo e outro para tipo morder o filme e transportar o filme. Então também você deve dar uma olhada, certo? Ver se a mola não soltou, alguma coisa. Então, com o tempo você se acostuma como é que é o seu rack, como é que funciona a sua processadora, e aí você vê se está dando algum problema ou não, certo? Não é para fazer manutenção, arrumar nem nada, é só verificar. Se você achar que está fora do normal, aí você chama a manutenção, ok? Aqui também dá para ver a questão das cores do rolo preto, rolo de papelão, rolo de borracha, polietileno, tem vários tipos de rolo, porque alguns dão uma pressão maior, pressão menor, tem os seus motivos aí que o fabricante sabe. Outra coisa aqui também, isso tudo vai dentro do
químico, todas essas tudo está dentro do químico, então pode lavar, pode jogar água à vontade aqui, não precisa ficar com medo, porque tem engrenagem, tem graxa. Claro que não tem graxa, tem graxa, nada tem óleo, nem vai botar óleo, por favor, tá? Porque tudo isso vai para o químico, você vai contaminar, então é tudo no seco mesmo, tá? Então pode esfregar bastante. Então, a preparação do químico em si, parte A, B, C, tudo igual, mistura, cuidado no misturar, etc, tá? Sempre lembrando, cuidado no manuseio, a cada 3 vezes se completa o tanque externo, a indicação é lavar o tanque externo e também lavar a processadora, tá? Por isso 90 litros para não ter que lavar todo dia, né? 90 litros você vai lavar uma vez por semana, certo? Então, da processadora automática, por enquanto, era isso. Muito bem, vamos ver agora a câmara escura para a gente concluir, então, essa nossa etapa aí de filme analógico, né? De captura da imagem e processamento químico desse filme. Então, o que chama-se câmara escuro? Então, é o local onde você coloca e retira os filmes de dentro do chassi. Você tem que usar um chassi, por quê? Primeiro, porque o filme não pode receber luz, certo? Só para ter uma ideia, antigamente era envelope pardo, por exemplo, assim, envelope amarelo, você botar dentro do envelope. Como você tem que ter o filme totalmente plano, esticado, não pode fazer curva, digamos assim, acompanhando a anatomia do paciente. Então, o chassi ele é rígido, então você pode colocar esse chassi embaixo das costas do paciente, embaixo da cabeça e tal, que não vai amassar o filme, nem o filme vai ficar deformado, vai manter plano. Então, primeiro, para isso, e segundo, para não receber luz. Então, a câmera chama-se escura porque ela é escura, ela é sem luz, escuridão total, tá? Outra coisa, se você tem um processo manual, então você faz todo o processo manual, né? Põe dentro da revelador, tira, põe no fixador, seca, sacode, faz tudo aquilo ali na câmara escura, porque o filme não pode receber luz até ser fixado. Agora, se você tem processadora automática, o que acontece? Tem só a entrada da processadora automática que é na câmara escura. A saída é na câmara clara, porque daí o filme já está processado, lavado, seco, não tem problema nenhum. Por isso que a câmara escura é menor, porque você não tem os tanques, tá? Normalmente também por questão de segurança, os tanques externos de químicos estão dentro da câmara escura, tá? Porque tem menos circulação de pessoas, só vai a pessoa responsável lá por processar o filme ou carregar o chassi, que a gente chama, que é botar e tirar o filme de dentro. E se fosse na câmara clara, enfim, mais gente circula, enfim, gases, aquilo tudo que a gente conversou, tá? Então, fica lá. Tem que ser totalmente escura para não velar os filmes e protegidas da radiação, tá? Porque o filme não é sensível à radiação X, mas acaba velando se ficar um mês inteiro recebendo radiação X, uma quantidade razoável, ele vai velar, vai ficar preto, tá? Ou vai deixar de ser clarinho, né, como a gente conhece, para começar a escurecer e perder aí o contraste e a nitidez, tá? Então tem que ser. Agora, claro, se você assim não, que não acontece, né, mas vamos dizer, a câmera escura é no primeiro andar e a radiografia é no segundo. Então, claro que não precisa ser blindada contra a radiação X, mas ninguém faz, tá? Mas assim, é porque geralmente elas são parede com parede, tá? Bom, como é totalmente escuro, zero de luz, como é que tu faz para você se mexer lá? Sendo um deficiente visual, você não vai se importar. E antigamente era comum se contratar deficientes visuais, né, que tivesse problemas de visão ou baixa visão, para ser câmera escura, porque eles estão mais acostumados a se mexer, ver distâncias com o tato, etc, etc. Então era muito comum.
Mas para nós, pobres mortais que precisamos da visão, então o que, que a gente faz? A gente usa uma lâmpada, a gente já comentou, normalmente vermelha, mas tem cor âmbar, tem outras, né? Porque se você trabalhar com laser, que agora também não se trabalha mais, mas antigamente você tinha filme laser úmido. O que, que é laser úmido? É um filme radiográfico, ele é impresso, não é uma processadora, é uma impressora que imprime a imagem latente usando luz vermelha, luz do laser. E depois você passa esse filme com a imagem latente na processadora comum, certo? Só que se você tiver a lâmpada vermelha, queima o filme, tá? Isso já aconteceu, esse descuido. Tem que ter exaustão, porque você tem químico, certo? Para retirar os vapores, seja químico só da processadora ou do manual. Um armário organizado para filme, chassi, etc, que você vai precisar, tá? E uma bancada para trabalho, para você abrir o chassi, botar o filme, tirar o filme e assim por diante. Tá? Então tá aqui a lâmpada, né? Safety Light Lamp, certo? Aqui uma cor acho que meio vermelha, meio âmbar, enfim. Muitas vezes as lâmpadas são branca mesmo, tá? É branca com esse filtro vermelho. Aqui só mostrando, essa é uma lâmpada bem forte, tá? Porque dá pra ver que ilumina toda a sala. Aqui é fotográfico, tá? Essas bandejinhas fotográficas, pessoal que faz à mão, né? A reprodução ali do seu filme, da sua fotografia. Então, geralmente usa bandejinha, controla o tempo, enfim, né? Aquelas coisas que a gente já viu em filme, certo? Que é um pouquinho diferente. O princípio químico é igual, mas é um pouquinho diferente, né? Porque a gente usa tanque de pé e coisa do tipo, né? Porque o processamento é mais rápido e a fila tem que andar, tem muita gente fazer exame. Certo? Aqui é uma outra câmara de esquina, uma clínica particular, bem limpinha, bem arrumada. Então tá aqui os filmes, os vários filmes, certo? Aqui é a bancada de trabalho, tá? Com a técnica, essa foi uma ex-aluna nossa. Os tanques, ó, longe do chão e também mais altos aqui para que fica mais fácil você de operar, tá? Senão eles ficam muito no chão. Aqui tem uma processadora, a bandeja tá aqui de entrada. Aqui é a bandeja da outra, né? Os dois filtros de água que eu falei, certo? A lâmpada jogada para cá, para bater e não ir direto, né? De repente a lâmpada é muito forte, então eles viraram contra a parede para dar uma luz. Mas geralmente você se acostuma, tá? O que que acontece? Se você tiver o lâmpada... Desculpa, se você tiver o filme a laser, que é luz vermelha, essa lâmpada vermelha aqui vela o filme, tá? Isso já aconteceu. Foram perceber que o técnico não sabia dessa diferença e deixava a lâmpada acesa. O que que fizeram? Em vez de trocar a lâmpada, ele simplesmente manda o técnico apagar a lâmpada e fazer tudo no escuro mesmo quando o filme é laser, tá? Porque ela é processada aqui. Hoje já tem impressora direta, acabou o filme, né? Acabou o filme, acabou o processador, acabou tudo. Bom, o que que é a câmara clara? Então, como eu chamo de câmara escura aquela onde eu processo o filme, a gente chama de câmara clara o resto, o que está fora, tá? Então, luz normal, é uma antessala, alguma coisa assim. Pode também ter um armário organizado com filmes e chassis que você não usa todo dia. O que você usa todo dia tá lá na câmara escura, mas se você tiver algum extra, alguma coisa, pode ficar do lado de fora. Tá? Outra coisa, se você guardar os químicos, tem que cuidar. O químico pode, mesmo todo lacrado, sei lá, pode dar um acidente ou soltar algum vapor. E esse vapor vai aonde? No filme. Claro, a caixa de filme é fechada, lacrada, para não entrar água, umidade, água, nada, luz, nada. Mas assim, seguro morreu de velho, separa químico de filme. Tá? Nem todos os serviços possuem câmara clara. Você está no corredor, abre a porta, está na câmara escura. Ponto. Tá? Inclusive, bom, mas a saída da processadora é no corredor. Tá? O filme sai no corredor, por exemplo, para ganhar espaço, né?
Então nem todos têm uma sala específica para que a gente possa chamar de câmara clara. Lembrando sempre, filme não pode ficar deitado, porque senão uma gelatina cola na outra pelo peso, né? As de cima empurram as de baixo, então tem que ficar de pé, certo? Então isso aqui está errado. Aqui de novo, tá? Eu acho que são filmes. Aqui é cassete. Cassete ou chassi não tem problema, que é de aço mesmo, para ficar de pé deitado. Enfim, aqui um organizador com rodinha, se for útil. Algumas dicas, tá? Caixa fechada dentro da câmara escura ficam de pé e organizada por tipo. Por quê? Porque tá escuro, então você tateando, você sabe, menor, média, maior e assim por diante. Não se trabalha com grande quantidade, porque os filmes duram de 1 ano e meio a 2. Tá? Então cuidado com uma promoção. Ah, compra 50 caixas de filme que eu vou te dar 50% de desconto. Tem que ver o quanto que você gasta e ver se vale a pena ou não. Tá? E também porque, enfim, pode acontecer exposição acidental. Pode dar um calor excessivo e a emulsão grudar, certo? Inclusive a diferença, isso é muito importante, a diferença de filmes que são vendidos no sul do país, que é mais frio, nem tão quente, né? Embora tenha feito uns verões e uns calorões grandes aqui, e filme vendido no Nordeste, tá? Norte, por exemplo, lá, Amapá, Roraima, lá na linha, perto da linha do Equador, que faz 40, 45 graus, Teresina, que são super quentes o ano todo. Então há filmes diferentes por causa da emulsão. Tá? Emulsão que aguenta temperaturas mais altas e emulsão que aguenta temperaturas um pouco mais baixas. Então até isso tem que cuidar quando comprar o filme. Tá? Se ele é adequado, digamos, para a região do Brasil que você vai usar. Caixas detadas provoca grudamento. E, de novo, não só as fechadas, mas principalmente as abertas, que estão em uso, devem ser colocadas em ordem de tamanho. Tá? As pequenas na frente e as grandes. Por quê? Porque daí você vai assim, ó, pequena, vai subindo com a mão e vai sabendo qual é o tamanho que você quer. Claro, você já tem decorada. O primeiro é o 15 por 18, depois 18 por 24, 24 por 30. Você já sabe na cabeça quais são. Tá? Então tá aqui, ó, pequeno, médio, o grande largo, outro grande um pouco mais estreito, maior. Aqui ainda tem uma outra. Se você tiver, por exemplo, pequeno convencional e pequeno para mamo, são os dois tamanhos, mas são diferentes os filmes. A caixa é a mesma, né? Ainda mais no escuro, vai ser a mesma. Então tem lado direito, lado esquerdo. Aqui também você pode colocar os filmes em tamanhos, né? Bom, o mais normal é o seguinte, deixar na caixa. E dentro da caixa ainda tem um saco plástico, tá? Então, um saco plástico grande, você corta só a pontinha, tipo, né, esse saco é de café e sucrilhos, cereais, outras coisas. Você corta a ponta e dá uma enroladinha, que ele sobra um espaço, ou você dobra para garantir que a luz não entre. E caixa. Tira a tampa, abre o saco, bota a mão, tira um na pontinha dos dedos, né? E põe no chassi lá para fazer o procedimento, ok? Então, organização. Aqui nós temos a mesa de trabalho, aqui uma espécie de um lixinho, que às vezes vem uns papelzinhos junto com o nome do paciente, alguma coisa. Aqui o identificador, certo? Veja que isso aqui é de granito, tudo polido, porque o químico corrói, tá? Se for de madeira, se for pintado, de cimento, o químico corrói tudo. Então eles fizeram aqui, acho que granito, mármore, sei lá. E aqui é o identificador. Então o que é o identificador? Antigamente, filme analógico, né? Tem que lembrar que agora está quase tudo digital, pelo menos 50%. Então o que a gente tinha? A gente tinha um papelzinho branco, que às vezes lá na secretaria, lá no balcão, quando o paciente vinha, eles preenchiam nome, data de nascimento e algum código, tá? Número do paciente, código de protocolo, alguma coisa, certo? Às vezes exame também, tórax, crânio, etc.
É um papelzinho branco, datilografado, ou às vezes vai na caneta mesmo. Esse pedacinho de papel, você coloca, tem um filme, certo? E nesse filme tem uma região no próprio chassi que é bloqueado com chumbo. Então tem um canto do filme, vocês vão aprender bem direitinho em técnica, porque tem lado certo para esse canto, direito, superior, tem todo um esquema, até por causa daquele canto, daquelas informações, você sabe se você está vendo a imagem antero, posterior, ou se ela está virada, que é lado direito, esquerdo, enfim, tem todo umas regras aí que vocês aprendem em técnica. Então esse canto é protegido da radiação, ele não recebe radiação, então ele fica branco, onde tem radiação é preto, ele fica branco. Esse canto você bota na máquina, tá? Nessa máquina aqui, vai o papelzinho aqui dentro, tá? Então ele já é cortado do tamanho certo. Vai o papel e você abaixa. Quando você abaixa, tem um interruptor que liga a lâmpada. Uma lâmpada comum, basicamente. Vai jogar luz branca. O que que acontece? A luz branca no papel branco passa, queima o filme, e onde tem ou batido a máquina ou com caneta, bloqueia. E aí não sensibiliza. Então você vai ter uma mancha preta, porque a luz passou, com os desenhos das letras e números. E você identifica o filme, tá? Porque no hospital, já imaginou, né? Você mistura tudo. Ou mesmo em casa, você não sabe, poxa, esse foi em novembro ou foi em dezembro que eu fiz? Esse aqui é meu ou é do meu marido, das minhas filhas, de quem? Não sabe porque não está o nome. Então ali vai o teu nome, data, algumas coisas. Então quando você tira o filme do chassi, você tem que identificar. Então tem um identificador aqui, tem outro, onde o papelzinho vai ali, né? Você coloca o papel, bota o filme. Quando você fecha essa tampa, tem um botãozinho, ele dá um disparo, um flashzinho de luz, tá? Aqui tem outros tipos e assim por diante, ok? Tá tudo aqui ligado na luz, alguns são a pilha, mas no geral é na luz, tá? É identificação. Outra coisa que você precisa é o passa-chassi, um armário, a gente já comentou na outra aula, que faz o que? A ligação da câmara escura com a sala de exames, ou com a câmara clara. Ou seja, você não precisa abrir a porta para entrar na câmara clara e dar o chassi para quem? Para o câmara escura, a pessoa que está trabalhando lá dentro pegar o seu filme. Então ela não precisa sair de lá. Coitada, ficar trancada 8 horas por dia lá e você só vai jogando o filme pela portinhola e tirando pela portinhola, tá? Para quê? Para dar velocidade. Se você tiver 2 pessoas, câmera escura, que inclusive tem essa função, esse emprego, esse cargo de câmera escura, e se você for o tecnólogo que trabalha fazendo os exames, tá? Certo? Então, é comum, quando você compra, ter 2 compartimentos. Por quê? O que que você tem? Então, você tem uma janela, uma porta que abre uma janela, que a gente diz que sai, e outra janela, outra porta que abre, que é o que entra. Ou seja, filme novo ou virgem para ser usado, tá desse lado. Filme que já foi usado, que eu tenho que tirar para processar, tá desse lado, entendeu? Mão que vai, mão que vem. Por quê? Porque ele funciona como um depósito. Então você está fazendo os exames, o que você faz? Você vai lá do lado que está o exame virgem, pega, faz o exame e coloca no lado do filme já irradiado. E pega o outro. E o câmera escura lá, ao contrário, processa o filme e te devolve o cassete. Se fosse um lugar só, tu não sabe qual que foi usado e qual que está novo. Então tem as 2 portas, tá? Muito cuidado, por favor, não vamos trocar, tá? Não pode passar luz para dentro da câmera escura, obviamente, senão vai ver lá quando estiver processando. E tem que ser blindado, tá? Caso você tenha essa passagem para a sala radiográfica, certo? Se isso for só para a câmera clara, que não tem radiação, não tem problema, tá? Geralmente se vende com placa de chumbo, tudo para proteger. Mas, bem que você faz seu passa-chassi, sei lá,
de alumínio, de madeira, o que for, porque é para câmera clara e escura. Então, por que tem sempre blindado? Como você usa como um depósito, certo, de filme novo para ser irradiado, quando você está expondo na sala radiográfica, você tem radiação espalhando que está indo para onde? Para a parede onde está esse passa-chassi. E o filme está ali com a tela intensificadora recebendo radiação. A radiação X é transformada em luz pela tela, está irradiando o filme. Entendeu? Então, por isso que esse passa-chassi tem que ser blindado. Tá? Para a radiação X e luz não entrar na câmara escura e também para o chassi guardado ali não receber radiação X. Tá? Então, isso é muito importante, a blindagem. Então, tá aqui o porta-chassi, as duas portas. Então, o que eu tenho? Eu tenho a sala 1 desse lado, deve ter uma parede aqui que divide lá do outro lado, e a sala 2 aqui, certo? Aí, um vai e outro vem, tá? Inclusive, ele tem um sisteminha de tranca aqui que é o seguinte. Vai que os dois abrem a portinhola ao mesmo tempo, certo? E aí? Aí entra a luz, entra a radiação, etc. Então, ela tem uma tranca aqui que se você fecha as duas portas e tranca, que tá essa lingueta tá assim nesse sentido, a pessoa pode abrir do outro lado, certo? Se ele abrir do outro lado, para ele abrir, tem um pino aqui que tranca para que você não possa abrir, certo? Então, ou um abre ou o outro abre. Ninguém pode abrir ao mesmo tempo, tá? Tem até esse segredinho aqui, certo? Então, tá aqui a técnica abrindo, né? Então, vejo aqui que essa porta, ela fecha assim, tem um batente grande, que é justamente para não ter perigo de entrar luz ou radiação. Vejam a espessura dessa parede do meio aqui, que é justamente porque é toda blindada, tá? Aqui já é um de madeira, sem vergonha, porque não tem tranca, não tem trava, não tem nada, seja o que Deus quiser. Agora, claro, só tem uma pessoa trabalhando, e ele for cuidadoso, ele pega os filmes, põe aqui, joga ali, fecha as duas, vai do outro lado, abre e pega. Mas no fundo ele tá guardando aqui filme, não chassi, ou seja, um armário mesmo, um depósito, e não passa chassi. Outro truquezinho interessante para não entrar luz é a porta da câmara escura. Muito cuidado, porque que abre a porta quando você está tirando ou colocando o filme do chassi ou botando a processadora, certo? Então, porta sempre trancada, certo? Ali é o erro, é o problema, é onde falha a entrada de luz. Então o pessoal bota espuma, borracha, enfia tudo que é coisa nas frestas para não entrar luz, certo? Então tem que ser bem vedado. Bom, sempre ter uma tranca ou uma trava ou passar a chave para evitar que tenha um amigo da onça que resolva te procurar, quer falar contigo e tu tá lá no meio da processamento e tal, o cara vai lá e ô fulano, quer falar contigo, certo? Então sempre que entrar na câmara escura, passa a chave. Bom, alguns hospitais aqui, principalmente o hospital regional aqui, o hospital grande aqui de Florianópolis, em outros lugares com certeza também, Joinville, mas o hospital regional, né, porque ele tem uma planta básica, né, ele meio que uma cópia em todos as regiões aqui de Santa Catarina. É claro, depois estica e diminui, encolhe, abre parede, fecha parede e tal, mas inicialmente eles eram basicamente iguais. Então, vários deles ainda têm um sistema sem porta travada. Então, o que acontece? Quando você tem um grande fluxo de entra e sai na câmara escura, tá? Por exemplo, que você tem 3 salas radiográficas funcionando ao mesmo tempo, 3 exames fazendo ao mesmo tempo, etc. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma câmara com porta giratória, que nessas que a gente vê em filme que não entra o vento, né? O uso daquilo é para não, a gente é o corta-vento, né?
o vento não encanar, então você pode fazer giratória para não entrar luz, ou porta dupla, então você passa por uma porta, fecha, depois você entra na outra, que daí você está dentro da câmara escura. Então a chance de você deixar as duas abertas, e mesmo que deixe, o certo é elas não estar numa espécie de corredor, ou seja, a luz não vai entrar direta, a gente já vai ver os desenhos, certo? Então, com duas portas, o erro humano de deixar a porta aberta ou de entrar sem avisar diminui, tá? Eu já conheci os dois sistemas. Então vamos ver se funciona aqui a minha animação, vocês estão vendo. Então você entra por um lado, vai girando, certo? Girou, você gira com a mão, tá? Não tem nenhum motorzinho, nada. Você vai com a mão assim e vai empurrando, tá? Até que entra de um lado e sai do outro e vice-versa, tá bom? E aí o que acontece? Vocês veem que nunca entra luz, não tem como entrar luz direto. Também há um sistema mais simples, que é esse aqui com a porta em L, certo? Aí se vocês notarem aqui, de acordo com essa curvatura aqui, você entra aqui e empurra, e quando você chega aqui, né, essa parede aqui está vedando a entrada de luz, certo? Então é outro sistema parecido com esse. Vamos ver aqui a animação, vamos ver se funciona. Então veio a pessoa aqui para entrar. Então ela caminha até a porta, vai no meio, faz o giro e depois ela sai. Ok? E vice-versa, né? Não é só para entrar, é para entrar e para sair também. Tá? Qual é o problema da porta? Se for uma porta simples, você pode ter uma porta assim? Pode. Mas olha o truque aqui. O que se faz? Aqui está o balcão. Aqui você vai processar o filme, vai mexer com ele. Então você faz a porta que abra de tal forma que a luz não possa entrar aqui. Ela entre no máximo aqui. É claro, vai bater aqui, até aqui para lá. Mas não vai uma luz direta, certo? Então vamos ver aqui a animação. Chega, tem que... É chato para caminhar, mas é uma certa segurança, tá? Não é adequado, tá? Ter porta simples, mas se tiver, procura fazer isso, tá? Se eu botar o balcão aqui, não adianta nada, porque o cara abriu a porta, a luz direta vem aqui. Portas duplas, então, posso ter portas assim, posso ter portas assim, só que mesmo que eu deixe as duas abertas, a luz vai bater aqui, e eu vou botar de repente o meu balcão de trabalho aqui, a minha mesa de trabalho aqui ou aqui, de tal maneira que a luz, né, tenha que bater e bater para chegar aqui, então vai chegar mais fraco. Outra coisa, pintar de preto, ninguém gosta, mas o preto, algo escuro, também para evitar que a água, evitar que a luz reflita, né, tinta fosca, enfim, fazer alguns truquezinhos, tá? Outra maneira também é essas portas, olha como é que ela abre, então também evita que a luz entre, e eu poderia botar aqui a minha mesa de trabalho, que também a luz teria que bater aqui, então vejam pequenos detalhes, né? Se você tiver condições de influenciar na hora da construção, falar com o arquiteto, com o engenheiro, você vai dizer, olha, não é bom a porta abrir para esse lado ou para cá, quem sabe fazer uma assim e um assado, tá? Você é o melhor que tem para dizer, tá? O arquiteto não vai saber, o engenheiro não vai saber, ainda vai dizer, já construí 50 clínicas radiológicas por aí, não te preocupa que eu sei, deixa eu olhar a planta, deixa eu ver como é que vai ser essa câmara escura, como é que vai ser. O cara diz, não, vou abrir a porta para cá porque você já entra e já cai na mesa. Não quero cair na mesa, eu quero justamente proteger a mesa. Então é importante você conversar, você vai ser o especialista. Aqui também entrada com portas, digamos, invertidas, né? Vai lá o cidadão, passa aqui, e aí eu posso, por exemplo, botar a bancada aqui ou aqui, né? Não vou botar aqui direto porque pode entrar luz. Certo? Posso fazer um labirinto sem porta, né? Porque, de novo, o corretor sendo preto, não tem como a luz bater até chegar aqui.
e eu vou estar com a bancada, etc. aqui. Então pode ser um labirinto, certo? Ah, professor, mas eu tenho que levar um carrinho, alguma coisa, imagina ficar fazendo curva, etc. Levar a processadora para arrumar, para limpar em outro lugar, olha só o que eu tenho que caminhar. Então eu posso fazer uma espécie de porta de serviço para passar direto, tá? Mas é assim, porta sempre trancada, tá? 3 cadeados e o cadeado, a chave guardado na sua casa, quer dizer, não tem como abrir, só se for bem programado, agendado, você leva a chave e abre, tá? Então, quer dizer, trancado mesmo, tá bom? Porque senão não tem sentido nenhum você ter uma porta que pode ser aberta a qualquer momento e entrar luz. Então veja que o processamento com filme é complicado. Aqui está câmera escura fazendo zigue-zague até chegar, né? Certo? Então, dependendo do tipo de processamento manual automático, você tem 2 câmeras escuras. Menor, mais simples, lógico, processamento automático. Uma mesa, um telefone, né? Antigamente dizia, hoje um computador, né? Uma mesa, telefone e computador, você vende qualquer coisa para qualquer lugar do mundo. Não, uma mesa e uma processadora em um armário só. Agora, se você tem processamento manual, vão ser maiores, porque vai ter tanque de revelação, tanque, água para lavar, água para esfregar, enfim, vai ter um tamanho muito maior. Então essa aqui é manual, então vejo todo o espaço que eu preciso ter. A porta a princípio abre para lá, né? Então pode entrar luz direto aqui, mas a princípio não entra tanto para lá, mas enfim, tem que ver também se não tem uma outra proteção aqui. Não. Então veja o tamanho. Luz aqui, luz de segurança dos dois lados, aqui exaustão, no caso uma estufa aqui para secar, passa chassi, não é aquele duplo, enfim, né? Desenho um pouco antigo. E se for, esse aqui é fotográfico, né? Uma coisa um pouquinho menor, como a gente mostrou. Isso aqui é fotográfico, mas só para ter. Pensar isso aqui talvez num tanque um pouquinho maior. Tá? A mesa aqui é só para mostrar. A câmera escura automática, eu só preciso então da entrada da processadora na câmera escura, um armário para guardar algumas coisas, uma lâmpada de segurança e a mesa. E aqui eu passo a chassi. Então é bem menor essa câmera escura. Ok? Aí os químicos do lado de fora. Talvez não tivesse espaço para botar aqui dentro. Preferia o filtro de água, enfim. Aqui possivelmente um grande tanque para lavar tudo. Você pode botar aqui o tanque de químico. Pode tirar os racks e botar aqui para fazer a lavação. E a lavação vejo que com filtro. Ok? Então para terminar. Pode pintar de qualquer cor, pode ser branca, o ideal é um pouco mais escura, como eu disse, por causa da luz de segurança e etc. Ter um bom tamanho e espaço para circulação, tá? Eu já vi uma câmera escura que literalmente só cabia uma pessoa, tá? Só tinha uma pessoa, porque a mesa ocupava a sala e a boca ali da processadora, certo? Exaustão importante por causa dos químicos, né, e o calor também. Portas vedadas, lâmpada de segurança à distância, tá? A distância adequada, a gente já comentou na outra aula. Interruptores separados, ou seja, eu tenho luz branca na câmera escura? Tem, você precisa limpar, você precisa lavar, precisa fazer um monte de coisa. Então você tem interruptor, mas tem que ser separado. Do lado direito acende a luz de segurança, do lado esquerdo a luz. Por quê? Porque de repente o teu coleguinha tá lá processando, enfim, mexendo com um filme. Aí você chega e diz, para que essa escuridão? Acende a lâmpada de emergência, porque é vermelha. A lâmpada de segurança, aí pá, dá aquele tapa, tá os dois botões, liga segurança, vou falar emergência, a de segurança e liga a branca também, velou o filme. Então tem que saber, lado direito, lado esquerdo, direito, enfim, tá? Mas para evitar justamente isso de chegar uma segunda pessoa e querer acender. Ou você mesmo tá manipulando o filme, deu algum problema,
tá sem a luz vermelha, sem a luz de segurança, porque você está acostumado, mas tipo, puxa, será que acabou o filme? Tô botando a mão dentro da caixa, tem alguma coisa errada, vai lá, não consegue no tato identificar, vou acender a luz de segurança. E aí acende a branca, tá? Então por isso é um detalhezinho importante. Como eu disse, às vezes o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro que chamaram lá para fazer uma reforma não sabe disso. Então cabe a vocês que estão aprendendo aqui a fazer. Então aqui, se a lâmpada for mais fraca, por exemplo, nessa ordem, se indica 1 metro de distância. Se você usar uma lâmpada mais forte, tipo o dobro, 1,5 metro. Inverso do quadrado da distância. Vocês vão fazer a conta, o e-mail dá a metade da radiação quando você dobrou aqui, tá? E não 2, certo? Deve ser blindado contra a radiação, interruptores distantes, que eu já falei, manter o ambiente controlado em temperatura e umidade, por causa dos filmes e por sua causa também que está lá dentro. Piso antiderrapante, porque você pode trabalhar com químico e derramar, enfim, escorregar com água também para limpeza. Limpeza fácil, que é difícil, né? Porque ele corrói tudo, então que a limpeza fácil hoje vira uma coisa daqui, mano. Tem que ter água, esgoto e um tanque para você poder lavar as coisas, né? Um lugar que você possa colocar os racks, se for processador, ou os tanques, enfim. Tem que ter um espaço para limpeza. Claro que isso aí eventualmente você pode fazer em outro lugar, tá? Mas o bom é ali para não ter que estar carregando químico, o resto de químico, tanque com químico, para um lado e para o outro dentro do hospital ou da clínica. E sempre cuidar com o que vai armazenar. Sempre só o material necessário, quantidade necessária, tá? Não é para comer, para almoçar, jantar, fazer lanche, passar batom, fazer maquiagem dentro da câmara escura, etc, 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 tá? É só para processar filmes, carregar cassete, chassi, tirar e ponto final, tá? Não é sala de convivência, nem sala de lazer. Certo? E a gente então termina por aqui, agradece aí a atenção de vocês por essa aula e na aula que vem a gente continua, ok? Obrigada, até mais.